Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui da Unicamp 2020, uma questão que fala sobre força centrípeta, né, resultante centrípeta aí de um movimento circular, e talvez desapontou alguns alunos que esperavam uma maior diversidade da Unicamp no quesito de questões, né? Novamente surge um movimento circular aí, claro que a abordagem é diferente, nas duas primeiras questões primeiro se falou mais da velocidade, como o comprimento da circunferência sobre o tempo, e na segunda, uma análise mais da força gravitacional. Mas aqui fechou o combo, né? O combo aí de movimento circular falando sobre força centrípeta. Talvez aí alguns alunos desejavam aí uma maior diversidade, ficaram um pouco frustrados nessas três primeiras questões. Mas você vestibulando, você tem que ir para cima responder aquilo que aparece aqui. Então vamos embora. E ele conta pra gente aqui, são essas duas questões, falam na 59 e 60, falam sobre o falecimento do Michael Collins, que era integrante lá do módulo de comando do Columbia. Teve uma questão em 2020, tá até aqui no canal resolvida, que ela pergunta, inclusive, o período com que o Columbia demorava para dar uma volta em torno da Terra. E por incrível que pareça, vai dar o mesmo resultado. Você vai ver que vai ser 2 horas. Vou te dar um spoiler da resposta, são 2 horas. Mas por lá, os valores eram um pouquinho diferentes, mas deu as mesmas 2 horas, né? Curiosidades aí, que vamos ver como são próximos os grandes vestibulares aqui. Bom, mas vamos lá. Ele fala então, aqui ele só conta para introduzir o assunto sobre o módulo de comando Columbia, e ele fala que a órbita que era aproximadamente circular e que a gravidade na órbita era de 1,4, estava um pouquinho acima, né? Então não era 1,6, que é a gravidade na Lua, está um pouquinho mais acima. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força pela Lua. A força centrípeta era m vezes g. Tá bom, ele foi bonzinho para você. Se o módulo da velocidade do Columbia é de 1.600 metros por segundo, qual era aproximadamente o período da órbita, o período t? Bom, aqui talvez o aluno deveria partir do princípio que velocidade, como é um movimento aproximadamente circular, é dado por 2πr dividido aqui pelo período. Se eu tiver a velocidade, se você viu lá, lembra, puxar a primeira questão da prova, questão 57, ele pediu para que em todas as questões você usasse π igual a 3. Então você tinha a velocidade, já vamos até anotar isso aqui. Ó. Você tem a velocidade, que é 1.600, que é 2 vezes o π, você sabe que é 3. Se você souber o valor de r, você já, pronto, acabou. Porque daí você vai dividir pelo tempo, aqui, que é o período, né? E você vai achar o período facilmente. Só que a gente não tem o R. A gente vai ter que ir atrás do R usando a ideia da força centrípeta. Então, um primeiro passo para achar o período é fazer que V é 2πr sobre o período. Acho o raio dessa trajetória. Achando o raio, pronto, acabou. Bom, então vou colocar, até fazer um traço maior aqui para deixar a resposta aqui. Espero que não me falte espaço. Mas acho que é mais do que o suficiente para a gente resolver isso. Então, veja, eu vou usar esse pedacinho aqui de baixo para falar. A fórmula que ele me deu é que a força centrípeta aqui é igual à massa do Columbia vezes a gravidade da órbita. Eu sei que a força centrípeta é dada pela massa do Columbia vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo R. Olha o que apareceu, o R para a gente. E é isso que a gente vai querer. Isso é igual à massa do Columbia vezes a gravidade. Tá bom. Com isso, olha o que dá para a gente fazer. Ó, dá para cortar as massas. É a massa do Columbia, né? E para a gente achar aqui o raio, a gente pode multiplicar aqui, né? Falar que V ao quadrado é igual a R vezes G. Uma equação bastante conhecida para quem estuda aí essa parte de força centrípeta. Se você isolar o R, que é o raio, a gente vai encontrar como velocidade ao quadrado dividido por G. Bom,
Olha que beleza aqui que a gente tem. A gente tem os valores da velocidade, ó, que é 1.600 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por g, que é 1,4. Como eu estou vendo que aqui vai aparecer o 1.600, eu não vou usar ainda esse valor. Eu apenas vou escrever que o valor de R é dado por 1.600 vezes 1.600 sobre 1,4 metros. Por que eu não vou fazer essa conta? Claro, vou ficar bravo quem ficou? Não, você só vai perder um pouquinho mais de tempo, né? E você vai ver que isso vai cortar 1.600 daqui. E aí talvez é uma perca de tempo considerável, porque é uma conta de um número meio feio, né? Então, no lugar do R, que é o raio, eu vou substituir por esse termo aqui, ó. 1.600 vezes 1.600, tudo isso dividido, para cima aqui, dividido por 1,4. Tá bom. Então, olha que beleza, a gente já colocou todos os números necessários e a gente vai achar o período, que é o período que ele demora para dar uma volta. Bom, partindo daqui, a gente vai escrever ele de uma maneira mais bonita, né? 1.600 é 2 vezes 3. Aí vamos escrever ele aqui melhor, ó, 1.600 vezes 1.600 dividido por 1,4. Você está vendo que é uma divisão de fração, né? Então, aqui é t sobre 1. Então, esse termo aqui, se eu colocar numa divisão de fração, você mantém o primeiro, que é esse, e multiplica pelo inverso do segundo, 1 sobre t. Aqui fica o valor para a gente achar o t, né? Então, você está percebendo aqui, eu vou até circular aqui. Isso daqui é uma divisão de fração, porque tem uma fração aqui em cima, que é esse valor, e aqui embaixo é t sobre 1. Não tem, mas é t sobre 1, então você mantém o primeiro, que é isso, e multiplica pelo inverso do segundo. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar o que dá para cortar, né? A gente pode cortar aqui o 1.600 com outros 1.600, e aqui vai sobrar 1, né? Vai sobrar 1 para cá. E vou passar o que está dividindo aqui, né? Eu vou passar ele para lá. Passar para multiplicando. No final, isso vai ser 1,4t, que é o período, é igual a 2 vezes 3 vezes 1.600. Ficou meio estranho esse 1.600. 1.600 aqui. Pronto. Para a gente achar esse período aqui, se você fizer essa conta, eu vou pegar minha colinha aqui, isso vai dar 6.857,1 segundos. Isso é bem importante, porque a gente está usando metro por segundo ao quadrado, e isso daqui é uma resposta que tem que ser dada no período em segundos, sistema internacional. Só que como ele fala em aproximadamente, né, se a gente pegar que se 1 hora tem 3.600 segundos, 2 horas são aproximadamente 7.200 segundos. Ou seja, se você falar que 6.857,1 sobre 3.600, que é o equivalente a 1 hora, isso daqui vai dar aproximadamente 1,9 horas, que é aproximadamente 2 horas, que é a resposta que ele estava querendo aqui. Eu achei muito legal essa aproximação, porque é considerável, né? É bem 1,50, 1 hora e 50 e poucos minutos, né? Vai dar próximo aí de 1 hora e 55, 54. Eu achei muito bacana essa aproximação. Mas, enfim, foi aquilo que ela propôs para a gente e que a gente tem como responder, né? Mas acho que poderia ter sido melhor elaborada essa questão. Mas como a gente está falando de aproximadamente, e as distâncias aqui são bem consideráveis, né, de 2 horas para 3 e para 20 minutos, o aproximadamente aqui vai ser 1,9, aproximadamente são 1,9 horas, que dá aproximadamente 2 horas, tá bom? Espero que você tenha entendido essa questão, uma questão que exigiu um pouquinho mais de matemática, você pode ter feito por outras formas, eu tentei resolver da maneira que eu acredito ser
mais simples matematicamente, por incrível que pareça, né? Tem um monte de passagem matemática, mas tem como aparecer coisas bem mais complicadas, né? Elevar 2πr sobre t ao quadrado, aí aparecer 4π quadrado, eu achei um pouco complicada essa resolução. Acho que talvez aqui seja o mais fácil. Peço para que você que está estudando aí faça essa passagem para ver se você entendeu. Se você entendeu, deixe os comentários aqui, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar essas soluções por aqui. Beleza? Então, terceira questão 59 da Unicamp de 2022.